Afinal, Deus precisa da filosofia? Ou é o contrário? A filosofia que precisa de Deus? Platão, por exemplo, acreditava que o divino fundamenta a ordem do cosmos. Immanuel Kant, filósofo alemão, um dos maiores, se não maior representante do iluminismo, declarou que não podemos provar a existência de Deus, mas também não podemos viver sem essa ideia. Não dá para provar a existência de Deus racionalmente, mas também não dá para a humanidade, para os indivíduos viver sem Deus. Deus está morto, Deus morreu, proclamou Nietzsche, também alemão, filósofo contemporâneo. Tenho tatuado aqui, sempre que posso eu tô mostrando essa minha tatuagem, porque o Nietzsche é um dos filósofos que eu mais estudo, pelo menos foi no mestrado, no doutorado, e ele sentenciou que Deus está morto. Só que o Nietzsche não nos ensinou como nos desfazermos do cadáver, como se livrar do defunto, como apagar Deus da história, como diria o próprio Nietzsche, apagar Deus do horizonte, fingirmos que Deus não existe, pelo menos enquanto ideia, pelo menos enquanto algo que sustentou, fundamentou todo o mundo ocidental, pois Deus sustentou, Deus fundamentou a civilização ocidental, o mundo ocidental. Eu diria que o mundo ocidental tem uma sustentação de um modelo teológico, de um ser metafísico que é Deus. Mas não para por aí não. Spinoza, por exemplo, diz que Deus é a totalidade. Deus está em tudo. Deus é a natureza. Muitos gostam, por exemplo, do Deus de Spinoza. Tem uma carta que rola por aí sempre, como se fosse de Spinoza, definindo quem é Deus. Um Deus da natureza. Um Deus que eu até concordo, se encontra aqui agora em você, se encontra em mim, que estamos participando, somos parte da eternidade. Deus está no outro, Deus está na existência, Deus está na natureza. Falaria Spinoza. O Sartre, por exemplo, vai dizer que Deus é uma insanidade. Ora, Deus, a ideia de Deus nos desobriga de sermos responsáveis por nossas atitudes. Nos desobriga de termos responsabilidade por nossas ações. Deus é ilógico. Relembro, o Sartre tem uma frase incrível que ele diz que somos condenados a sermos livres. Veremos Sartre mais adiante. E aí faremos esse debate, por exemplo, de se Deus existe e existindo, nós temos então liberdade ou não. Feuerbach, por exemplo, nós discutiremos Feuerbach porque ele passou influenciando diversos filósofos, diz que Deus é a projeção do próprio homem. Deus nada mais é do que os homens, os indivíduos ou o ser humano. Para essa aula ser mais atual, não falarmos homem como antônimo de mulher, por exemplo, ou de mulheres. Os indivíduos, os seres humanos, projetam Deus. Eles projetam o que eles querem ser, na verdade. O que eles têm como maior vontade para si, com mais aspirações. Então Deus é um ideal do que nós gostaríamos de ter enquanto qualidades. Entender Deus, segundo Feuerbach, é entender a própria humanidade. É entender o mais profundo dos indivíduos, que, repito, criaram Deus, pois Deus é uma criação humana. Isso é Feuerbach. Percebam então que Deus, ou a religião, a fé, o sagrado, está ou sempre esteve diretamente ligado à filosofia. Eu diria o seguinte: se Deus precisa da filosofia ou é o contrário, como foi a pergunta inicial, nós certamente não teríamos uma religião tão dominante, tão forte, tão vigorosa, tão linda também como é o cristianismo, se não houvessem os filósofos da Idade Média. Para quem é católico, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Para os que não são católicos, basta Agostinho e Tomás de Aquino, que fundamentaram as verdades reveladas, usaram a razão, aquele logos grego, aquela razão dos gregos ali de Sócrates, Platão e Aristóteles, para fundamentar o que estava escrito na Bíblia, para tentar dar sustentação racional para Deus.
para a religião, para a fé. Então, ora, a religião sim precisou da filosofia e parte disso nós veremos agora, parte do repertório filosófico de diversos filósofos e algumas filósofas mais recentemente e, sobretudo, alguns teóricos também da América Latina discutiram acerca da religião, de Deus, de sagrado, de fé. Então vem comigo que a gente vai fazer um passeio na história da filosofia. Mas antes de mais nada, quero chamar a tua atenção desde já. Vem cá, vem comigo. E quero te dizer o seguinte: a religião, ela nunca saiu da mesa da filosofia, da voz dos filósofos, da pena, se quiser ser mais moderno, da caneta, mais moderno ainda, digitação dos filósofos. Deus sempre permeou ou o sagrado, ou a religião, as diversas teorias filosóficas de inúmeros pensadores e pensadoras que produziram filosoficamente em alto nível. Você não precisa ser religioso para perceber isso, perceber essa íntima relação entre a filosofia e a religião, entre o próprio Deus e a filosofia. Daí a importância de compreendermos a religião como um objeto de estudo. Lembremos, existe o sujeito, aquele que conhece, e o objeto, aquilo que vai ser conhecido ou estudado. Então, o sujeito do conhecimento e o objeto. O objeto, neste caso, da filosofia é a religião. Estamos a falar de uma disciplina, de uma área da filosofia, de uma área das ciências da religião, denominada de filosofia da religião. Porque, retomo, a religião está em tudo. Não seria diferente com a filosofia. A religião está na política, a religião está na ética, a religião está na cultura. Peter Berg, um sociólogo famoso dentre os pesquisadores que estudam religião, ele tem uma frase que é maravilhosa para definir isso. Ele diz o seguinte: se você quiser conhecer um povo, uma civilização, basta estudar a religião. Não é que só precisa estudar a religião, é que, segundo Berg, a religião é a maior expressão cultural de um povo. Então veja, pela religião nós entendemos muito de um povo. Até nas guerras culturais atuais nós temos o fenômeno religioso, nós temos a religiosidade, a discussão do sagrado, Deus, ou seja, a religião. Então, vem comigo, vamos estudar aqui agora, neste momento, filosofia da religião. Filosofia da religião, que é o campo que pergunta, indaga, questiona o seguinte: o que, afinal, estamos dizendo quando falamos de Deus, fé ou sagrado? Você, quando fala em Deus, está se referindo a quê? Aquele senhor, cabelo branco, grisalho, com barba, todo poderoso, enfim, é muito retratado em algumas artes. O que você pensa estar falando, ou quando escuta, o que você interpreta da palavra, do termo religião? O que é religião? Esse é um debate incrível. Pessoalmente, nos meus escritos, eu tenho 16 livros publicados. Convido todos e todas a estarem acessando aí o Google rapidinho, bota Hugo Brandão PDF, vai baixar um monte de texto meu. Os meus livros está na Amazon, enfim, em diversas livrarias. Mas por que eu estou falando sobre os meus livros? Porque eu tive inúmeros conflitos em tentar definir o que é religião, conceituar religião. Pensa direitinho, o que é religião? É ter ritos, doutrina, um livro sagrado, Deus? Tem que ter Deus? Há vertentes do budismo que não tem Deus, por exemplo, e o budismo não é religião, é a tal da filosofia oriental. Ora, o que é religião? Religião tem que ter necessariamente um livro sagrado, por exemplo? Então o candomblé não é uma religião, uma umbanda, porque não tem necessariamente uma verdade revelada por Deus em um livro, como tem no Alcorão entre os islâmicos, a Bíblia entre os cristãos, a Torá para os judeus. E aí, o que é religião?
Porque se for ritos, se for rememorar, porque você pode ir para a etimologia da palavra, religião vem do verbo ligare e do prefixo ré. Ligar novamente, o prefixo ré quer dizer de novo, novamente. E ligare vem do grego ligar, ligar novamente, religar. Religar o quê? Ligar-nos ao sagrado, ao transcendente. Toda vez que eu falar transcendente aqui, entenda a transcendência como que está para além. A transcendência então seria Deus. Sermos ligados a Deus. A religião é essa ligação ao sagrado. E aí é preciso pensar um mundo binário, onde nós temos o mundo profano, que é basicamente este mundo que vivemos, natural, humano, e o mundo sagrado. Então, a etimologia da palavra seria mais ou menos essa. Mas, ora, o que é então sagrado? O que é que me liga a este sagrado? Porque a depender do autor, do pesquisador, da pesquisadora, religião basicamente é você ter uma experiência com o sagrado, uma experiência com o transcendente, experimentar o sagrado. O que é muito complicado, porque a depender de como eu interprete, um time de futebol, por exemplo, pode ser religião. O que é que você quer dizer quando fala religião? Repito a pergunta anterior. Ou o que você quer dizer quando fala Deus, fé, sagrado? Religião mais especificamente, porque é um time de futebol. Retomo o que estava dizendo anteriormente. Ora, você tem cânticos, você tem ritualística. Em dezembro de 81... botou os ingleses na roda, 3-0 no Liverpool, ficou marcado na história, e no Rio não tem outro igual, só Flamengo campeão mundial, e agora o seu povo pede o mundo de novo, dá-lhe, 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 Mengô, pra cima deles Flamengo. Para a palhaçada, viu? Já que ouviram a minha declaração de amor, saudações rubro-negras para quem me escuta, ao meu time de coração Flamengo, que costuma me dar muitas alegrias, agora tá ganhando tudo. Mas enfim, o que é que eu quero colocar aqui? Esse exemplo é um cântico, tem rito, tem símbolo, toda religião tem um símbolo, tem um escudo, que para alguns é sagrado. Vou ver se eu consigo colocar o vídeo aqui, mas, por exemplo, tem diversos jogadores de futebol que, quando estão passando pelo escudo do time no campo de futebol, eles não pisam. Cristiano Ronaldo fez agora, recentemente digo, lá atrás, quando ele jogava no Real Madrid, ele ia passando pelo escudo do... desviou. Por quê? Porque ali tem algo sacralizado, sagrado, não é mais um mero escudo de time. Tem uma perspectiva que está transcendendo a realidade profana, ou seja, algo que ficou sagrado. Esse entendimento do sagrado não é para ir muito longe, não. Pensemos em uma tribo indígena que resistiu à invasão dos europeus. E aí, uma certa noite, fugindo, conseguiram se abrigar embaixo de uma árvore e um pé de jaca. Vamos colocar a jaca. Se você não é do Nordeste e não conhece, coloca aí a fruta, uma jaqueira. E por lá permaneceram durante vários dias e foram alimentados por conta dos frutos dessa árvore. Passou-se o tempo e começaram a fazer rituais de agradecimento, de lembrança, e aquela árvore passou a ser tida como um elemento sagrado. Sacralizou-se, está aí, algo sagrado, que está transcendendo o mundo profano. Então, repito, o que é religião? Ora, religião é meramente ter doutrina, porque tem várias religiões que não têm doutrina. É ter símbolo, é oração, é ter Deus. Tem religião que não tem Deus. O que eu quero aqui é chamar a atenção para a complexa tarefa que é definir religião. Discutir acerca de Deus, de fé, de sagrado, do que é o sagrado. A própria ideia de fé, o que é fé? Paulo diria, o apóstolo Paulo, na Bíblia, diria que fé é crer mesmo sem ver. Se Deus se apresenta à humanidade, o elemento fé acaba nesse conceito do Paulo. Porque aí nós vamos crer no que a gente já está atestando que existe, que está provado. No conceito de Paulo, e lembre-se, Paulo é romano, teve educação romana. Roma conquista a Grécia e assimila toda a cultura grega.
Roma conquista a Grécia e pega para si a filosofia grega, que nasce na Grécia. Até os deuses gregos Roma assimila, só muda os nomes. Afrodite, deusa do amor, das coisas gostosas, torna-se Vênus. Aí Zeus, Júpiter e assim por diante. Veja, então Roma assimilou essa cultura grega e Paulo, sendo romano, aprendeu filosofia grega. Paulo aprendeu, por exemplo, a importância de conceituar os termos, as palavras. Como é que você diz que alguém é teu amigo e o outro não é amigo se você não sabe definir amizade? Como é que você diz que ama uma pessoa e odeia outra se não sabe dizer sequer o que é o amor? Então, como você determina o que é religião, Deus, sagrado, a própria fé, que é o que nós estamos tratando agora, se você não sabe definir? Na definição de Paulo, por exemplo, fé é crer mesmo sem ver. Então, Deus não pode se apresentar de imediato, porque senão o elemento fé acaba. Só para problematizar e iniciar esse debate gostoso. Vai ficar mais tranquilo ou não? Tem filósofos um pouco mais exigentes, ou melhor, que exigirão mais da parte cognitiva do nosso pensamento crítico, inclusive da nossa atenção, para compreendê-los. Mas vai dar para, no final, depois do passeio que faremos em toda a história da filosofia, vendo, refletindo diversos filósofos que trabalharam, discutiram sobre religião, Deus, fé, para você minimamente ter uma posição, uma ideia do que é Deus, né? Do que é fé, do que é sagrado. Certamente não vai ser como você chegou até aqui. Você vai estar diferente, vai estar com muito mais conteúdo para processar, para chegar às suas próprias definições. Como diria Sócrates, conhece-te a ti mesmo. A verdade precisa ser alcançada por você. Falo de novo do Kant. Para o Kant, nós alcançamos a maioridade não com 18 anos, mas quando temos a capacidade de pensar racionalmente. Digo isso porque não necessariamente eu estou aqui para lhe dizer quem é Deus ou o que é religião. Repito, tive dificuldade de definir. Nos meus livros, eu me apoio em Zygmunt Bauman. Bauman fala do sólido, do líquido, da pós-modernidade, e ele diz que religião é um daqueles termos que, mesmo com suas incongruências, nós devemos usar e que não tem horizonte de se definir consensualmente. Uma única definição que todos consensuem. Ou religião é isso. Então, lá eu também dou um parecer nos meus escritos sobre o que eu entendo por religião, mas também deixo em aberto a interpretação, visto que se trata de um conceito por demais complexo, pantanoso, mas interessante de discutir. Então a primeira coisa que eu quero colocar aqui, antes de iniciarmos, é o seguinte: futebol, política e religião não se discutem. Aqui não, filho, aqui se discute sim. Política tem que se discutir porque nós vivemos em regime democrático. Futebol se discute também, técnica, tática, desempenho, e sempre eu estou certo dizendo que o Flamengo é o melhor time do mundo. Se você sorriu e encheu o coração de alegria, novamente saudações rubro-negras, estamos do mesmo lado. Flamengo sempre eu hei de ser. Voltando, e religião? Religião se discute também, porque é em nome da religião que se comete barbaridades, violências. Porque é em nome do discurso religioso que muitos votam. É por conta do discurso religioso que muitos estão à deriva, seguindo charlatões que se apropria da fé do povo mais simples, que não teve direito à educação pública gratuita e de qualidade, porque a educação no Brasil é um luxo. A educação no Brasil foi negligenciada para o nosso povo, sobretudo o povo pobre, que são os que mais sofrem nas mãos desses charlatões. Mas perceba durante toda a história os crimes que foram cometidos. Ora, o Holocausto, por exemplo, tem ou não tem elemento religioso? Ou as próprias guerras? Quando os portugueses vieram aqui, não esqueçam, eram cristãos. Eram cristãos que escravizavam os negros. É uma mácula, uma mancha na história dos cristãos. Eu, como cristão, me sinto envergonhado. Mas foram os cristãos que praticaram a escravidão. E naquele momento lá, diziam que negro não tinha alma. Então como não se discute religião? Vamos silenciar, não vamos falar sobre religião?
E tudo que se disser, olha, é da religião, tem que se calar e tem que ficar de bico fechado, porque não se discute. Aqui não. Aqui nós vamos discutir religião, aqui nós fazemos filosofia, que é essa arte do questionar, que é essa atitude do buscar o conhecimento, de ser amigo, amante do saber, amigo da sabedoria, buscar o conhecimento, buscar a verdade. Como diria Marilena Chauí, é, sobretudo, não tomar nada como verdade antes de refletir sobre. Não aceite verdade imposta. Verdade tem que passar pelo crivo da razão, pela análise crítica. Então, bem-vindo e bem-vinda, você que está me assistindo, ao pensamento crítico, à filosofia da religião. Compreender a religião a partir de diversas análises filosóficas. Mas não deixa de, agora mesmo, antes que esqueça, dá logo o like nesse vídeo. Gostou até aqui? Dá o like. Chegou no final, não gostou, aí você faz o que quiser. Mas dá logo o like. Não deixa de se inscrever no canal. 80, 90% dos que assistem o meu vídeo, dos que comentam, não se inscreve. Vai aqui embaixo, se inscreve. Aproveita e já aciona, ativa o sininho das notificações para estar sempre recebendo conteúdos novos e não deixa de compartilhar com aquele teu amigo, amiga, familiar que está a fim de escutar esse debate, de ouvir sobre a filosofia, sobre Deus, sobre religião. E comenta à vontade, pode dar sugestões de vídeos, pode criticar à vontade, eu não sou imune à crítica, pode elogiar se for o caso também, faça alguma ação, é de graça, não custa nada e vai ajudar com que esse conteúdo alcance muitas outras pessoas, outros jovens, outros estudantes, pesquisadores que precisam agora discutir ou se encontrar com a filosofia da religião. Iremos percorrer juntos a história com os maiores filósofos e filósofas mais recentemente que ousaram pensar, refletir sobre a religião. Alguns tentaram defendê-la com toda força, com todo vigor. Outros tentaram destruí-la. Tentaram provar que a religião iria acabar ou que já estava acabando. Não faltaram filósofos, pensadores que atacaram duramente a religião. Seja a religião cristã, seja a religião oriental. Então, tem os que defendem e os que tentaram destruí-la. Mas o que eu posso adiantar é que, ao que parece, ninguém ficou imune ao que é a religião. Ninguém fez de conta que a religião não é extremamente relevante e importante para a nossa vida, para a sociedade, para a nossa construção psíquica, para a nossa construção cultural, para a política, para como nos organizamos politicamente. Então, eles podem até ter dado de ombros para a religião, um filósofo ou outro, mas passar imune, nenhum passou. Hora ou outra, acabavam esbarrando na religião e tinham que, de alguma forma, refletir sobre. Mas esse percurso você fará comigo agora, vendo que nenhum deles conseguiu ignorar a religião por completo. Eu quero já adiantar que essa aula é uma aula gravada para meus queridos alunos e alunas do curso de pós-graduação em Ciência da Religião, Ensino Religioso, do Instituto Federal de Alagoas. Trata-se então de uma disciplina, Filosofia da Religião, e esta é uma aula expositiva, uma aula sobre essa disciplina. Irei, no primeiro momento, e vou mostrar para vocês aqui, basicamente fazer uma leitura comentada sobre a área, quais os seus objetivos, qual a sua metodologia, o que ela estuda, qual sua preocupação. É uma área, é um campo das ciências da religião. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a CAPES, né? E na área da ciência da religião, nós temos enquanto sub-área a filosofia da religião, que também não deixa de ser uma sub-área da própria filosofia. Tem a filosofia e tem quem se especializa, como eu, nas religiões, no discurso religioso, no fenômeno religioso, na filosofia da religião, no que os filósofos refletiram, pensaram, teorizaram sobre a religião. Então eu tenho essa apresentação aqui que eu quero passar rapidinho com vocês, só para vocês verem rapidinho
para sentirem o gostinho do que nós veremos nesse passeio. E, posteriormente, provavelmente com a edição, pode ser que eu não passe a apresentação tal como ela está. A apresentação foi feita para uma aula junto com os alunos, uma vez que foi necessário gravar, porque nós tivemos um probleminha, então eu vou editar ela livremente e pode ser que eu não passe a apresentação, os slides, tal como eles estão. Mas quero adiantar para você, vem comigo aqui só para você dar uma olhadinha. Nós passaremos por Platão, Aristóteles na Antiguidade, Agostinho, Tomás de Aquino. Vejamos. Pois bem, galera, o tema da nossa aula é filosofia da religião e, nesse sentido, nós partimos desse pressuposto, dessa pergunta: a razão pode fundamentar a religião? Faremos, a partir dessa indagação, um percurso filosófico, discutindo os vários filósofos ao longo da história, mas antes eu passo rapidamente para discutir aqueles que foram reconhecidamente os grandes críticos da religião, chamados por Ricoeur de mestres da suspeita, que é o Nietzsche, o Freud, o Marx, e dialoga um pouco. O Nietzsche diz: Deus está morto. Para o Freud, a religião é uma neurose coletiva. Para o Marx, como falei, a religião é o ópio do povo. Eles colocam em xeque, em dúvida, a religião, Deus e as verdades religiosas. Dito isso, nós entramos então nessa parte mais acadêmica, porque estamos nos referindo mais especificamente neste vídeo, que é uma aula para pós-graduação de Ciência da Religião do IFAL, sobre a filosofia da religião. Esse campo do saber, essa área do saber, essa sub-área das ciências da religião. E aí fazemos rapidamente uma leitura comentada, discutindo o que é a filosofia da religião, quais são seus objetivos, que se trata de uma análise racional, crítica e sistemática da religião, dos fenômenos religiosos. Discutimos basicamente o que é ou o que investiga a filosofia da religião, bem como o que ela não é e nem se pretende a ser. E logo em seguida, rapidamente apresento os problemas centrais da filosofia da religião que ela investiga, alguns poucos, porque são vários, e passamos então para o que eu estou desde o início falando para vocês: a filosofia da religião. Como os filósofos refletiram acerca da religião, de Deus, da fé, do sagrado, da vivência religiosa. Iniciamos lá com Platão e Aristóteles, vamos para a Idade Média e passamos por Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, para quem é católico aí, Quem não for, Agostinho e Tomás de Aquino. E ainda pincelamos o pensamento islâmico com Avicena, Averroes, muito brevemente. Aqui está a base da religião cristã. Aqui está o fundamento da religião cristã, que não se segurou durante 2000 anos por acaso. Teve que ter uma filosofia muito forte por trás, e foi aqui, a gente vai ver isso. Passamos para a modernidade, está aí Descartes, veremos Descartes, Hume, Kant, Spinoza, o Deus de Spinoza, tão conhecido e tão falado por tantos. E adentramos para o século XIX, passagem aí da idade moderna para a contemporaneidade. Aí eu faço questão de destacar Arthur Schopenhauer. Porque eu gosto pra porra do Schopenhauer e não nego, e acho que ele contribui muito, e contribuiu muito para a teoria do Nietzsche, do próprio Freud, e também Feuerbach, que é um outro que, como poucos, contribuiu enormemente para a filosofia da religião, para a compreensão do que é religião, do que é Deus. Então esses dois têm um pouco de destaque aqui na contemporaneidade, e aí partimos para as correntes filosóficas. Ainda no século XIX, discuto em Hegel, que vai se distanciar um pouco do Kant. Marx, então, vai chutar o balde, se distancia de Hegel, de Kant e de quase todos os outros anteriores. Aí temos o Nietzsche, o Freud, já falei anteriormente deles, mas aqui vou explicar com um pouco mais
de calma, um pouco mais de profundidade, e ainda na contemporaneidade vamos para algumas correntes filosóficas. Aqui a filosofia analítica da religião, entramos em Wittgenstein, que trabalha a filosofia da linguagem e deu sua contribuição para a religião, para a compreensão de Deus. Husserl, que também vai discutir o fenômeno religioso, que é diferente agora desse outro Husserl, Edmund Husserl, que é o pai da fenomenologia, ou que é considerado um dos fundadores da fenomenologia. Nesse momento, nós discutiremos tanto a fenomenologia quanto o existencialismo, que é uma parte que pessoalmente gosto muito, sobretudo com Kierkegaard, Søren Kierkegaard, pai do existencialismo. Aí vem Heidegger, Sartre e a primeira mulher aí, Simone de Beauvoir, uma primeira filósofa aparecendo para nos agraciar nesse momento, e discutiremos os existencialistas e a fenomenologia e as suas contribuições para a filosofia da religião, e passamos então para o estruturalismo e o pós-estruturalismo da religião. Aí vem um cara que pessoalmente eu adoro, que é o Foucault. Escrevi um texto agora muito recente sobre Foucault e a religião enquanto exercício de poder e de dominação. Procura no PDF aí, no Hugo Brandão PDF, no Google, que vocês vão achar. Eu vou tentar deixar aqui na descrição. Aí Derrida, outra mulher impactante, Judith Butler, e Deleuze e Guattari. São fabulosos, veremos mais adiante. A filosofia continental da religião. Filosofia continental é porque esses teóricos aqui nem ficam de um lado nem do outro. Não são necessariamente de correntes filosóficas mais específicas. Rico é o Habermas e Taylor, Charles Taylor. Pessoalmente eu tenho estudado bastante o Taylor e vou curtir muito quando a gente chegar nele. Ele vai falar sobre a secularização dos dias atuais. Aqui, onde eu discuto bastante, acho que é a palavra que mais aparece nos meus textos, que é a pós-modernidade. Então, a pós-modernidade na religião, o pós-modernidade da religião. Aqui eu coloquei o Bauman, essa figura aí, esse senhorzinho, ele é o Bauman. Não é necessariamente um filósofo, é um sociólogo, é mais conhecido como sociólogo, mas ele impacta muito na minha produção e eu fiz essa homenagem, coloquei aqui essa representação do Bauman, que é o teórico no qual eu sustento, eu baseio a minha teoria acerca da pós-modernidade. Embora ele tenha me dado uma rasteira, ele discute pós-modernidade, mas na frente ele diz que não é pós-modernidade não, é modernidade líquida. Mas ainda assim eu o uso muito. O Lyotard, que foi basicamente o pai da pós-modernidade, o filósofo. Derrida, Vátimo. Para quem é cristão, muito provavelmente vai curtir muito Vátimo. O Vátimo defende bem a religião, assim como o Kierkegaard. Os cristãos, os religiosos, se liguem no Kierkegaard, que eu passei agora há pouco. Baudrillard é o outro que nós falaremos. E aí, um momento para submersão na filosofia pós-colonial, ou filosofias pós-coloniais. Desculpa aí que está sem o S da filosofia. Que são filósofos latino-americanos que também vão pensar religião, mas uma religião não numa perspectiva eurocêntrica, uma religião numa perspectiva não do colonizador, mas ao contrário, em oposição, vão pensar uma religião de forma decolonial ou descolonial. Decolonial e descolonial são termos distintos. Quando a gente chegar lá eu falo. Aí aqui tem o Mingolo e o Quijano e um dos que eu curto muito, que é o Dussel. Eu, por exemplo, afirmei anteriormente que discuto muito a filosofia pós-moderna, a pós-modernidade, embora não me considere um pós-moderno. Um dos meus últimos textos, também Qualis A1, foi a transmodernidade, um passo além da pós-modernidade, que eu bebo no Dussel, no Henrique Dussel. Um conceito que está para além da pós-modernidade, é uma crítica à pós-modernidade eurocêntrica. Acho que vocês vão curtir bastante esse momento aqui dos pós-coloniais, o que eles entendem por religião. E as considerações finais aqui para a gente fechar esse percurso entre esses filósofos e filósofas que pensaram a religião. Beleza? Uma vez que vocês já viram comigo toda a trajetória que nós iremos seguir, todo o percurso,
filósofo por filósofo, momento por momento. Eu quero pedir só uma compreensãozinha. Eu vou aproveitar esse vídeo, que é uma aula completa, repito, para os meus alunos da pós-graduação. Então, para os estudantes do Enem que me acompanham, fica de olho, aqui vai ter muita dica importante também de conteúdos que caem no Enem. Essa trajetória é importante. Para você, mestre, doutor, especialista, graduados, graduandos, vou só acentuar uma questão. A minha pretensão aqui é fazer cortes, porque nem todo mundo quer assistir a aula completa sobre filosofia da religião. E aqui passaremos por clássicos da filosofia. Wittgenstein, lá na frente na linguagem, Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud, ou na antiguidade, como falei, Platão, Aristóteles, Descartes. Então são inúmeros os filósofos que nós iremos estar discutindo, ou filósofas, Simone de Beauvoir, Judith Butler. Então alguns desses eu quero fazer o corte para ter diversos vídeos, para que as pessoas tenham oportunidade de também identificarem ou compreenderem, enfim, assistirem o que cada um desses pensadores ou pensadoras falou acerca de Deus, sagrado, religião. Então não vai ser uma aula contínua. É possível que vocês notem alguns tópicos. Então, nesse primeiro momento, direcionando mais para o público de pós-graduação, para o público das ciências da religião, que é uma área novíssima, está em diversas federais. Nós somos o primeiro instituto federal do Brasil com uma pós-graduação em ciência da religião, e também para os filósofos que me seguem. Está aqui um bom debate, um debate extraordinário para quem é da filosofia e que curte também refletir sobre religião, metafísica, Deus. Então, tanto para a turma das ciências da religião, quanto para a turma da filosofia, e aí eu falo mais especificamente para o andar do nível superior e das pós-graduações, você que é doutor, doutorando, mestre, mestrando. Então só saliento isso, que pode ser que fique não tão contínua a aula como eu daria em uma sala de aula ou em uma chamada de vídeo virtualmente junto com os meus alunos, porque já vou estar com o intuito de depois fazer os cortes para que os vídeos curtos possam alcançar mais pessoas, mais indivíduos, tendo em vista que uma das nossas metas e objetivos é aguçar o debate acerca da religião, tirar ele da esfera da vida privada, tirar ele da esfera das instituições religiosas e trazer para a praça pública, para a internet, para que nós possamos refletir com fundamentação teórica, refletir de forma científica e ou filosófica, enfim, trazer o debate interreligioso, com o intuito de combater as intolerâncias religiosas, com o intuito de informação, com o intuito de estudo e pesquisa. Se você é pesquisador ou pesquisadora, te convido a ficar bem atento, porque desses diversos pensadores e pensadoras que a gente vai estar trabalhando aqui, certamente 1, 2, 3 ou mais podem servir para fundamentar a tua teoria, para fundamentar o que você está discutindo, ou para te assessorar, para te auxiliar no teu artigo científico acadêmico, na tua dissertação de mestrado, na tua tese de doutorado, ou no teu TCC, no teu trabalho de conclusão de curso, da graduação, da especialização. Pois bem, dito isso, vamos lá. Esse primeiro momento aqui eu vou ler mais, vai ser uma leitura comentada sobre o que é a filosofia da religião, e depois nós iremos adentrar definitivamente, ainda que não tão profundo, porque se eu fosse falar de todo filósofo que tratou de religião de forma mais profunda, daria 3 horas e o vídeo não acabaria. Quase que impossível, mas não será superficial ao ponto de que você que está me assistindo fique com a sensação de que não valeu a pena. Na pior das hipóteses, você comenta aqui que eu faço um vídeo mais aprofundado sobre o filósofo ou a filósofa, sobre a corrente filosófica, neste caso tratando de religião, e posto mais adiante. Fique à vontade e não esqueça de comentar. Então vamos lá, discutir o que é a filosofia da religião. Inicio com a seguinte pergunta: a razão pode fundamentar a religião? Pensemos que quando nós temos a passagem do mitos para o logos na Grécia Antiga, lá com os pré-socráticos,
com os primeiros pensadores, nós não tivemos o fim da religião e o início do pensamento filosófico. Não foi bem assim. Os filósofos não deixaram de ser religiosos. Sócrates, por exemplo, manda matar um galo para Apolo antes de sua condenação e morte, porque ele estava em dívida e não queria morrer em dívida com Deus ou com o Deus grego. Lembrando, entre os gregos nós tínhamos um politeísmo, a crença em vários deuses. Só para citar um exemplo, os pré-socráticos não estavam desacreditando nos deuses. Eles queriam era explicar a realidade de uma outra forma que não fosse a forma mitológica, usando seres sobrenaturais, símbolos, através de uma narrativa, uma historinha cheia de símbolos e seres sobrenaturais. Eles queriam dar uma explicação para a realidade, para as coisas que fosse racional. E aí perguntaram qual a origem do universo. Passados pré-socráticos, vindo Sócrates, que é divisor de águas na filosofia, Sócrates vai querer entender o homem. Mas como assim o homem? A virtude humana, o que está na atmosfera do indivíduo, do ser humano, o que é coragem, o que é amizade, o que é virtude, o que é o amor. Então, o Sócrates inicia o percurso propriamente racional da filosofia numa perspectiva de conceitualizar os termos, conceitualizar as coisas. Ora, para dizer se alguém é ético, ou melhor, que uma ação é justa ou injusta, antes eu tenho que definir, que conceituar o que é justiça. Então, Sócrates nos traz essa preocupação que vai ser muito importante para o decorrer dessa aula. Seja quando falamos Deus, religião, sagrado, precisamos de uma definição clara, de uma definição filosófica e ou científica, e não usar os termos de qualquer forma, como se fossem sinônimos ou como se fosse uma linguagem comum. Lembremos que existe uma diferença da linguagem comum para a linguagem acadêmica, e aqui essa aula é para uma pós-graduação, para o nível superior, logo uma linguagem acadêmica. Então, voltando para Sócrates, nós temos uma perspectiva socrática aí de compreender o mundo, já vindo desde os pré-socráticos, de forma racional. Interpretar, explicar a realidade racionalmente. Os gregos se abraçam na razão e tentam explicar a realidade, por exemplo, o justo, o injusto, o belo, o que é arte. Como é que eu digo que algo é feio e algo é bonito? A partir de qual princípio? O que é o belo? Para os gregos, quem governa ou quem deve governar, as nossas ações, a nossa interpretação e compreensão do mundo é a razão. Então partimos do pressuposto que a razão da filosofia grega é o centro do debate entre os gregos, da reflexão dos gregos acerca da realidade, acerca do mundo, acerca das coisas, acerca do próprio homem, da sua virtude, o que é uma vida feliz, uma vida virtuosa, ok? Por que eu estou colocando isso? Porque em dado momento nós temos que nos perguntar se é possível essa razão filosófica explicar ou tentar explicar a religião. Embora você possa achar a princípio boba essa questão, eu quero adiantar que uma das coisas que nós temos que enfrentar muito enquanto cientistas da religião ou enquanto filósofos é que consideram a religião e a filosofia ou a religião e a ciência como água e óleo. Ora, não existe religião e ciência. Claro que sim. Nas ciências da religião, a ciência está para explicar o fenômeno religioso. Não é para dizer se Deus existe ou não, se a religião está certa ou errada, se é boa ou ruim. Está para compreender o fenômeno. Ora, está tendo um transe no terreiro do Candomblé, ou no culto da Assembleia de Deus, ou na missa de cura do Padre Marcelo Rossi, sei lá. Ali tem um evento social, um evento psíquico. Ali pode ser interpretado, explicado por um sociólogo, por um psicólogo, por um filósofo. O filósofo pode olhar para aquela realidade de forma crítica e tentar explicá-la, que não necessariamente seja uma explicação religiosa. Não estou dizendo que vai negar a explicação religiosa do que está acontecendo. Existe a explicação religiosa e nós respeitamos. Mas nós queremos também olhar o fenômeno religioso, compreender o fenômeno religioso a partir do método científico, a partir do rigor filosófico, a partir da ciência. Então a ciência aqui não está em contraponto à religião. Então não tem nada de água e óleo.
ciência e religião tem nada a ver. Tem sim, a ciência tenta dar uma outra explicação, além da explicação religiosa, sem desconsiderar a explicação do religioso, do fiel. Porque ninguém está aqui para estar no alto do pedestal da academia, como acadêmico dito intelectual, para estar dizendo se uma religião é verdadeira ou não, se Deus existe ou não. Não é isso não. É tentando compreender o fenômeno religioso numa linguagem científica ou filosófica. Então é isso. Aí essa razão dá para fundamentar a religião? É possível pensar? Nós já adiantamos que sim. E diversos filósofos farão isso. E é por isso que nós veremos esse percurso filosófico. Então a filosofia da religião é uma sub-área, embora eu já tenha dito, explico porque eu estou repetindo, das ciências da religião, mas não é necessariamente a ciência, o conhecimento empírico. Eu, por exemplo, enquanto filósofo da religião, minha pesquisa basicamente é teórica, é bibliográfica. Sento numa cadeira com meu computador, normalmente com alguns livros à minha volta, e faço toda a minha pesquisa. Eu não vou para trabalho em campo, eu não vou para laboratório, eu não vou fazer entrevistas, eu não vou fazer métricas, entendem? É um trabalho basicamente teórico. A filosofia, neste caso, este percurso que faremos, não é uma busca de entender a religião de um ponto de vista ou sobre uma metodologia científica propriamente dita, de forma empírica, da experiência, com experimentações, e sim da razão tentando alcançar o fenômeno religioso para compreendê-lo, para interpretá-lo e para explicá-lo. E diversos filósofos farão isso. Disse antes e digo agora, parte das explicações religiosas que temos, sobretudo do cristianismo, e aqui eu falo do cristianismo por um motivo muito óbvio, é a religião majoritária no Brasil. Provavelmente você que está me assistindo se autodeclara cristão, muito provavelmente, dada as estatísticas e o último censo do IBGE. Nesse sentido, a filosofia cristã definiu parte dos termos, das ações, das vivências da religião cristã. A religião cristã é fundamentada, ela é explicada com o logos grego, com a razão grega, a partir de Agostinho e Tomás de Aquino, como veremos, que vão cristianizar a teoria de Platão e Aristóteles. Vão pegar a razão grega e tentar explicar as verdades reveladas. Então veja, até o próprio cristianismo, religião majoritária no mundo e no Brasil, a maior religião no mundo, há, um parênteses agora, uma perspectiva de que o islamismo possa ultrapassar o cristianismo em um prazo de 10 a 20 anos. Mas é só perspectiva. Por ora, o cristianismo ainda é a maior religião no mundo e no Brasil. Então, a própria religião cristã se sustentou e se fundamentou, se autoexplicou com o uso do logos grego, da filosofia grega. Então veremos esses filósofos, mas antes, deixa primeiro eu discutir com vocês o que é a filosofia da religião. E não tem como falar de filosofia da religião sem citar os mestres da suspeita. Esses três grandes filósofos, segundo Ricoeur, chamou estes de mestres da suspeita, justamente porque eles colocam em xeque, colocam em dúvida Deus, colocam em dúvida a religião, os dogmas, a verdade religiosa até então incontestável. Outros contestaram? Sim, mas a maior expressão de contestação do discurso, das práticas, da vivência religiosa foram esses três aqui, Marx, Nietzsche e Freud. Não falarei muito sobre eles, embora eu adoraria falar aqui horas e horas, porque tem vídeo meu aqui só sobre os mestres da suspeita. Mas já adianto, em dado momento Nietzsche vai dizer Deus está morto, falei anteriormente. Vai criticar no coração da religião, em sua moralidade, na moral religiosa, dizendo que a religião atenta contra a vida, ela é dos decadentes, ela tem uma moralidade dos fracos, ela tira dos indivíduos, do ser humano, da humanidade, o que há de mais forte em nós, que é essa vontade de potência, que é essa força vital. Por exemplo, quando a moralidade religiosa, sobretudo a cristã, condena tanto os desejos sexuais. Já pensou nisso? Por que o sexo ou os desejos sofrem tanto ataque ou condenação ou repressão por conta do discurso religioso? O Nietzsche vai atacar. O Freud, que descobriu, entre aspas, o inconsciente, o pai da psicanálise, ele vai dizer que a religião é uma neurose coletiva,
que a religião, e veremos Freud mais adiante, é o culto que os filhos fazem ao pai depois que o assassinam. Ficam com remorso, começam então a cultuá-lo e nós temos aí o início da religião. A professor bananou tudo. Calma, alto lá. Dá para entender o Freud em uma frase. É o que nós chamamos de pai primeiro, o pai primevo do Freud. Basta você saber que o Freud, por exemplo, quando falou sobre o inconsciente, quando descobriu o inconsciente, ele colocou em xeque, assim como Nietzsche, a moralidade cristã, a ética. Até então, a ideia da filosofia vigente é que a nossa razão ela é capaz de fazer as melhores escolhas, de nos dirigir, nos conduzir pelo melhor caminho, nos conduzir ao bem, nos afastar do mal, conduzir nossas ações. Ações éticas são ações racionais. Aí o Freud diz assim, não, a nossa razão tem menos força do que nós imaginamos, porque existe o inconsciente. O inconsciente é responsável pela maior parte das nossas ações, das nossas escolhas. Até você estar sentado aí, está uma disputa agora entre o seu superego, a sua parte consciente, e o seu id, o seu inconsciente, os seus instintos, que formam o ego. Essa balança que é você aí que está aí, querendo fazer alguma coisa melhor do que ficar assistindo um bobão aqui falando de filosofia, ou não, está tão interessado que não está pensando nem nos instintos, mas normalmente as suas escolhas, as escolhas que te trouxeram até aqui, que fazem ou fizeram você ser quem você é, em maioria foram tomadas pelos instintos, pelas vontades, pelo desejo, pela essa pulsão de vida. E aí, como é que a gente vai falar em ética racional, que a razão vai nos governar? Ora, na perspectiva cristã, na perspectiva religiosa, nós temos o livre-arbítrio, a capacidade de decidir, e as decisões éticas são decisões tomadas racionalmente. Aí Freud vai dizer, não, vou fazer só uma metáforazinha. Para o Freud, é como se a razão fosse um barquinho, um barco bem pequeno, no oceano. O oceano é a representação dos instintos, do inconsciente. E o barquinho é a razão. Quem é mais forte? O oceano revolto, com ondas, com movimento da maré, ou o barquinho pequeno? Então o instinto é muito mais forte e nos governa. E o Freud é categórico. A religião é uma neurose coletiva. É como se ela fosse uma ilusão coletiva, um devaneio coletivo. Aí vem o Marx, faz a sua análise econômica, social, olha para a sociedade e diz que o motor da história é a luta de classes, divide a sociedade em classes, faz uma projeção de uma revolução por parte dos trabalhadores, e a religião não fica de fora. Para Marx, a religião é parte deste processo. Ela é alienante. A religião é alienação. Marx dividiu a sociedade em classes. Os que têm o capital, o dinheiro, os donos das máquinas, e os trabalhadores que vendem sua força de trabalho, a quem ele chamou de proletários. Então a religião nada mais é do que o ópio do povo. A religião é uma doce ilusão que me aliena e me faz dócil à situação de exploração e de opressão da classe dominante sobre a classe dominada. A classe dominada esperando por uma vida no outro mundo, esperando por Deus, não faz a mudança na sociedade que ela mesma espera, não faz a revolução. É como se a religião ela nos anestesiasse. Ela é o ópio do povo. Nós não percebemos, ou o povo, os explorados, os oprimidos, não percebem a exploração e a opressão das classes dominantes, da burguesia, que é quem tem o capital, porque ela está alienada. Ela está alheia ao que está acontecendo. Ela está anestesiada. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Só posso levantar as mãos para o céu, agradecer e ser fiel por tudo que Deus me deu. Eu tô cantor pra porra hoje, mano. Daqui a pouco vocês vão censurar os meus vídeos. Mas deixa eu explicar essa música do maestro, do fabuloso Zeca Pagodinho. Olha a sensação de comodidade, de conforto, de conformismo.
Só posso levantar as mãos para o céu, agradecer e ser fiel por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. E lasque-se opressão, lasque-se domínio da burguesia, lasque-se concentração de renda, lasque-se a mais-valia. Enfim, a religião é o ópio do povo. Aí Nietzsche, Deus está morto. Os cristãos, ele critica sobretudo a religião cristã ocidental de sua época, são covardes. Negam viverem essa vida em função de uma vida futura. Freud, a religião vai acabar, tende a sumir com o avanço da ciência, da tecnologia. A religião é uma neurose coletiva, é uma ilusão coletiva. E Marx, ela é o ópio do povo. Ela é um conforto, um conformismo. Ela gera alienação para que as classes subalternas, as classes dominadas, oprimidas, exploradas, continuem nesse processo sem conseguir perceber que podem mudar a realidade. Agora, autolável, o Marx diz isso, mas ele também diz o seguinte: a religião é o ópio do povo, mas ele diz mais à frente que ela é o grito dos oprimidos. E aqui tem vídeo falando sobre isso, não deixa de ver o nosso vídeo Os Mestres da Suspeita, já falei até demais, só para você ter entendimento do que está por vir. Esses são os Mestres da Suspeita e vejam como é importante as suas análises filosóficas. Ô Hugo, Freud é psicanalista, era médico, o que ele está fazendo aí? Autolável, daria uma discussão aqui longa se nós fôssemos discutir o que é filósofo. Quem é que pode receber esse tal título? Mas eu coloco o Freud aqui dado a importância da sua teoria. Inclusive no mestrado da Universidade Federal de Alagoas, para a seleção, o texto é um texto do Freud e eu achei muito conveniente, muito importante que tenham colocado um texto do Freud, porque se o Freud não for ou não tiver feito também filosofia, ninguém mais fez. Você, por exemplo, sabe qual é o maior filósofo brasileiro? Provavelmente você não deve, assim como eu não fazia ideia, saber quem é. Paulo Freire. Ô Hugo, Paulo Freire não é filósofo, como não? E os conceitos que ele criou? Só que ele refletiu sobre a educação. Lógico, isso cabe mais debate, mas eu adianto aqui que vai ter um vídeo só sobre Paulo Freire, a filosofia de Freire. Continuando, historicamente, a filosofia da religião desenvolveu-se como um campo autônomo a partir da modernidade, em diálogos com pensadores como Immanuel Kant, que delimitou o papel da religião no interior da razão prática. Hegel, que compreendeu a religião como manifestação do espírito absoluto, e posteriormente com críticos como Feuerbach, Marx, Nietzsche e Freud, que vimos agora há pouco, e parte desses, pelo menos os três últimos, Ricoeur chamou de mestres da suspeita, que submeteram o fenômeno religioso às interpretações materialistas, caso do Marx, psicológicas, caso do Freud, e sociais, caso do Nietzsche. Quando Nietzsche diz Deus está morto, ele não está falando ou fazendo ou promovendo um discurso ateísta. Longe disso. O Nietzsche não está discutindo sequer Deus, metafísica. O Nietzsche está fazendo uma constatação sócio-histórica. Ele está constatando o que ele está vendo, presenciando, observando na sociedade moderna, na sociedade de sua época, que os próprios religiosos estavam assassinando Deus. Quer saber mais sobre isso? Vai lá no meu livro, está aqui para que você possa tomar nota, e vou deixar o link dele aqui também, que você vai compreender bem esse discurso da morte de Deus de Nietzsche, que eu vou de encontro. Adoro Nietzsche. Mas, assim como Nietzsche, Freud e Marx erraram nas suas previsões, e eu discuto isso. Se apostaram no fim da religião, eu diria que estão errados. A religião está pulsante, ela continua viva, ela continua forte, sobretudo a título de América Latina. Tem como você chegar aqui no Brasil ou na América Latina e dizer que a religião está fraca, que ela vai desaparecer? Está louco? Está louca? Assim como Nietzsche ficou? Então, eu até concordo com Nietzsche, adianto aqui para vocês. O Deus fundamento último, sustentação do mundo ocidental, esse Deus parece que morreu, mas ele foi ressignificado. Esse é o objeto de minhas pesquisas. Existe um Deus ressignificado que, adianto, é um Deus da pós-modernidade. E eu não sou pós-moderno não, mas mais à frente a gente fala sobre isso.
O Nietzsche faz uma constatação sócio-histórica. O Nietzsche faz uma análise social de sua época. O avanço da ciência e da tecnologia, as pessoas passaram a querer explicar a realidade, mais usando a ciência e a tecnologia, como falei, do que o próprio Deus. Então Deus foi perdendo a plausibilidade, foi se deteriorando, foi sendo colocado em xeque. É só o que o Nietzsche vai perceber e vai dizer. No século XX, a disciplina ampliou-se com a fenomenologia do Husserl, Heidegger, Ricoeur. Vão ter diversos filósofos contemporâneos que vão fazer defesa da religião, de sua ressignificação ou de sua importância. Não só ficaremos em Marx, Freud e Nietzsche, não. O próprio Feuerbach fala que é extremamente importante a religião, como já falei no início dessa aula. Então teremos, além da fenomenologia, a filosofia analítica da religião, os debates pós-estruturalistas e pós-coloniais, os debates pós-modernos, os pós-coloniais também. Aqui nós tivemos reflexão de altíssima qualidade sobre religião, com Henrique Dussel, por exemplo, Engolo, e nós veremos isso mais adiante. Só quero que percebam aqui, logo no início eu falei do Kant e do Hegel. O Kant é o mais expressivo dos filósofos iluministas. Se nós ficássemos com a ideia de religião dos iluministas, todo o resto que não cristão, isso sendo hiperbólico, usando de exagero, seriam seitas. Que bom que o termo religião evoluiu. Por isso que nós temos dúvidas, por isso que é complexo definir de uma forma que todos tenhamos consenso. Como falei lá no início, mas já não é mais como era no iluminismo. Para entender esse debate, vamos acompanhar os filósofos, mas já te indico fazer essa leitura. Vou colocar aqui na descrição uma indicação de leitura da religião, do termo religião, como foi se ressignificando, se alterando e transformando ao longo do tempo, sobretudo em razão da filosofia ou dos pensamentos, das teorias filosóficas de diversos filósofos e filósofas em várias épocas da história. Pensemos então que a filosofia da religião é uma disciplina acadêmica, como é o caso desta aqui. Esta é uma aula de filosofia da religião para a pós-graduação de ciência da religião do Instituto Federal de Alagoas, que é situada no cruzamento entre a filosofia e as ciências da religião, que é essa área nova do conhecimento que já expliquei anteriormente. É uma tentativa das ciências compreenderem o fenômeno religioso. Não define se Deus existe ou não existe, se a religião é certa ou errada, mas de explicar a religião a partir da ciência, do método científico, do rigor científico, cujo objetivo central é a análise racional, no caso da filosofia da religião, porque a gente não é uma ciência propriamente dito. A filosofia da religião é uma sub-área das ciências da religião. Na CAPES, por exemplo, para mestrado, doutorado, para pós-graduação, você tem a área da CAPES 44, que é da ciência da religião, junto com a teologia. A filosofia da religião é uma sub-área da área 44 das ciências da religião. Ou pode ser também uma sub-área da área da filosofia. Você tem diversas correntes filosóficas, filosofia política, filosofia ética, e você tem a filosofia da religião, que é o campo da filosofia que vai refletir racionalmente, de forma crítica e sistemática, que são características próprias da filosofia. Repito, análise racional, crítica e sistemática, entender os fenômenos religiosos, entender a religiosidade, a religião, em seus fundamentos conceituais, implicações epistemológicas, ontológicas e ética. A ética das religiões vai ser refletida pela filosofia. Os fundamentos conceituais, o próprio livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? O que é amor? Dá pra gente filosofar muito aqui sobre o amor de Deus, sobre esse Deus justiceiro que muitos dizem ser amor, ou essa interpretação de Deus, que é alto lá, não estou aqui para dizer qual o Deus verdadeiro ou não, mas há uma interpretação de Deus que minimamente é contraditória frente ao que se entende de amor. Ou então nós teremos que refundar o conceito de amor ou redefinir. Então esse Deus justiceiro, esse Deus punitivo, parece que o Nietzsche acertou. Esse Deus cada vez está ficando mais lá para trás, está sendo ressignificado. Mas continuemos, que esse é para um outro debate. Diferentemente da teologia, então para um pouquinho aqui. Ciências da religião é diferente de teologia.
Teologia é pegar o logos grego, logos, razão, entendimento, conhecimento. Lembra, lá nos gregos, onde surgiu a filosofia, onde nasceu a filosofia, nós tivemos a passagem do mitos, do conhecimento mitológico, que é um conhecimento através de narrativas com seres sobrenaturais e símbolos para explicar a realidade, para o logos, que é a filosofia, que é a racionalidade, o entendimento, beleza? Então pegaram esse logos para tentar explicar Theo, para tentar explicar Deus, e nasceu a teologia. Há uma discussão muito profunda que eu não entrarei aqui, se teologia é ciência ou não. Há quem diga que não. A teologia cristã, por exemplo, é uma tentativa de explicar o Deus, de debater as escrituras, de discutir Deus, a racionalidade da existência de Deus, das próprias verdades reveladas, enfim. Então, a teologia é diferente da ciência da religião. A ciência da religião não está para discutir Deus. Ela está para entender os fenômenos religiosos. O que está ou o que a religião impacta. Porque a religião está na política, a religião está na arte, a religião está na cultura, a religião está nos nossos códigos morais, a religião está nas leis. Ou nós vamos fechar os olhos para que parte das leis, parte do nosso código de leis, são muito impactadas pela religião, pelo ideário religioso. Beleza? Então teologia e ciência da religião são distintos. Sobretudo filosofia da religião. Aí é que é distinto mesmo. Filosofia da religião, repito, é a área da filosofia ou a área das ciências da religião, tanto faz, que busca analisar racionalmente, de forma crítica e sistemática, o fenômeno religioso, os fundamentos conceituais, os fundamentos da religião, o que é fé, por exemplo. A filosofia vai fazer essa reflexão. Então vejamos, diferente da teologia, que parte de pressupostos de fé específicos, Bíblia, verdade revelada por Deus, a filosofia da religião mantém-se no horizonte da razão crítica, examinando a religião enquanto objeto de investigação universal, sem adesão confessional, sem necessariamente confessar um credo, sem necessariamente ter crença, sem necessariamente ser religiosa ou religioso. A filosofia está como do alto tentando interpretar e compreender o fenômeno, beleza? Então, no interior das ciências da religião, a filosofia da religião, que é essa área que estamos estudando hoje, essa disciplina, constitui uma sub-área que dialoga com as demais abordagens. Ela tem diálogo, logicamente, com a história, com a sociologia, com a antropologia, com a psicologia. O próprio Freud aqui é um diálogo intrínseco com a psicologia, ou sobretudo com a psicanálise. Eu, pessoalmente, sou filósofo da religião e a maior parte dos meus textos escritos recentemente em revista Qualis A1, isso é muito importante dizer. O está se amostrando. Não, meu filho, porque só o pesquisador recém-doutorado sabe como é difícil furar a bolha. Digo sempre, em algumas revistas há uma confraria. Fazem de tudo para que nós não tenhamos espaço para publicar. Revista Qualis A1 é, digamos que, o maior alto grau de avaliação de uma revista. E é muito difícil publicar nelas. E eu consegui recentemente, Qualis A1, padrão universal, padrão mundial, discutindo religião e psicanálise. Religião a partir de uma análise psicanalítica e filosófica. Então veja, discuto Freud, Lacan, um psicanalista francês chamado Jean-Pierre Lebrun. Então, a filosofia da religião, ela vai dialogar com outras áreas do conhecimento. Mas, todavia, contudo, distingue-se por sua preocupação com a análise conceitual e com as questões que subjazem à experiência e ao discurso religioso. Nós temos um rigor conceitual. Não dá para você falar religião e religiosidade como se fossem sinônimos. Religiosidade estamos nos referindo à experiência religiosa dos indivíduos, que não necessariamente é a religião. Quando falamos religião, estamos falando da religião institucional, religião católica ou cristã. Aí dentro do cristianismo temos diversas denominações, religião islâmica. As instituições religiosas é a religião. A religiosidade é
a crença, a vivência do fiel, do religioso, que independe da instituição religiosa. Vamos dar um exemplo do catolicismo, que é majoritário no Brasil. Adorar a imagem, que muitos acusam os católicos. Entre os próprios católicos, não se admite. Adorar somente a Deus. É mandamento, inclusive. Aí você entra numa igreja e está lá uma senhorinha ajoelhada numa imagem de Nossa Senhora de Fátima, beijando os pés e dizendo que adora. Suponhamos, viu? Estou dando um exemplo ilustrativo aqui. Ora, uma coisa é a religião oficial, institucional. Compreender o que é adoração, que só se adora a Deus. Outra coisa é a vivência daquela senhorinha, que vive a fé dela daquele jeito. Ela beijando os pés da estátua ali, primeiro tem que discutir se aquilo é adoração, se ela acha que é, se no que ela está agindo, ela está fazendo num tom de que está adorando, ou colocando Maria acima de Deus, ou sei lá como. Ela está expressando a fé dela. Ela está tentando se comunicar com o sagrado, inclusive, de repente, com o próprio Deus. Por exemplo, é muito comum, muito comum, que alguns cultuem na missa Maria, mãe de Jesus, Nossa Senhora, ou como vocês queiram chamar, e depois leve um barquinho no dia de Iemanjá para a praia. E eu não compreendo a associação que se faz entre Iemanjá e Maria, mãe de Jesus. Mas se faz, é próprio da vivência religiosa. Saiu pesquisa recente, salvo engano foi 47%, eu vou ver se eu encontro e coloco aqui também na descrição ou em alguma parte visual desse vídeo, que 47% dos católicos acreditam em reencarnação. Olha lá, ou você é cristão ou você é espírita, nada contra a reencarnação, viu? Um dos meus maiores líderes religiosos, que eu tenho estima e admiração, porque eu não concordo com o espiritismo, na verdade não é que eu não concordo, eu não tenho que concordar ou discordar, eu respeito. Mas, voltando para o líder religioso, é o que eu mais admiro, é Chico Xavier. Então, eu tenho uma admiração profunda pelo Chico e pelo espiritismo. Mas, como cristão, eu sei que o cristão, sobretudo o católico, vivencia a ressurreição e não a reencarnação. Não há dentro do cristianismo a perspectiva da reencarnação, digamos assim. E o cara vai lá para a missa com a família dele, vai comungar o pãozinho lá, a hóstia, ou o corpo de Jesus, se você for católico, e acredita que vai morrer e vai voltar a outras vidas. Ora, é a religiosidade, é como ele experimenta, vivencia a fé, que é diferente da religião. Por que eu estou dizendo isso? Tem vídeo aqui meu explicando a diferença de religião e religiosidade, para você não sair falando besteira, condenando a religião como se todo religioso fosse a mesma coisa que as religiões institucionais, que cometeram barbaridades. Ou, por exemplo, usar o termo espiritualidade. Qual é a diferença entre espiritualidade e religiosidade? Tem. Então tem que ter rigor com os conceitos, com os termos. A filosofia vai ter esse rigor, vai ter essa discussão aprofundada em cada conceito e não parte de um pressuposto científico, de método da ciência, de experimentações. O filósofo ele vai refletir sobre a realidade, racionalmente, de forma sistemática e de forma crítica. Vejamos, a filosofia da religião não busca promover ou desvalorizar qualquer fé, mas sim submeter as ideias e conceitos religiosos a uma análise filosófica rigorosa. Não dá para dizer o que é certo e o que é errado. Se determinado conceito é lógico ou ilógico, se é real ou não. Está para fazer uma análise do fenômeno, submeter as ideias religiosas aos conceitos filosóficos, à criticidade filosófica. Então, a filosofia da religião, é um campo que exige clareza conceitual, pensamento crítico e um profundo respeito pelo objeto de estudo, tratando a religião não como um simples fenômeno social, mais um fenômeno da sociedade, e sim como um corpo de crenças, práticas, experiências que merecem uma investigação intelectual, séria e sistemática, racional, metódica. Então a filosofia, ela respeita o ideário religioso, respeita a vivência religiosa, respeita o credo das pessoas, só que não se furta em
buscar enxergar ou compreender as práticas e vivências religiosas, por mais diversas que sejam, a partir de uma investigação intelectual. A filosofia da religião também investiga criticamente as pretensões de verdade das crenças religiosas, porque, afinal de contas, um dos campos de conhecimento da filosofia é a epistemologia, é o estudo da verdade. Ora, você disse que a filosofia não diz o que não está para dizer se a religião é verdadeira ou não. Exato. Mas refletir sobre o que as religiões apresentam como verdade dogmática, verdade absoluta, cabe-nos, enquanto filósofos, fazer a reflexão, a investigação, pensar criticamente sobre determinadas afirmações. Ela não parte do pressuposto da fé, como é o caso da teologia, nem se restringe a observar práticas e os ritos religiosos. Embora não tenha nada contra, viu? É possível também refletir sobre os ritos, a ritualística, a própria doutrina. Geralmente quem trabalha mais isso é o pessoal da antropologia da religião, ou com as ciências da religião, que bota a mão na massa, né? Uma vez que a ciência é um conhecimento mais empírico. Repito, o antropólogo ele vai lá com um bloquinho de notas, vai visitar as comunidades indígenas, entender o culto indígena, como funcionam os rituais, vai descrever, vai analisar. Não é o caso da filosofia da religião, que tem uma perspectiva mais universal, mais sistematizada, beleza? Essa questão atravessa toda a história do pensamento filosófico e pode ser resumida no dilema: se a razão fundamenta a religião, ela se submete ao tribunal da lógica? Se não fundamenta, permanece no campo do irracional ou do puramente subjetivo. É um debate filosófico que não vai acabar por aqui, porque em algumas investigações nós nos deparamos com algo ou com algumas atitudes, verdades, crenças, vivências que nos parece fora de uma perspectiva lógica, que é um dos campos de saber, de conhecimento, uma das áreas da filosofia. Nos parece meio que irracional, e a filosofia é um conhecimento racional. Aparentemente, trata-se então de um conhecimento só subjetivo. Religião é como política ou como futebol. Cada um tem sua opinião, cada um tem a sua, e não vamos se discutir. Não, vamos discutir sim. Vamos dialogar, inclusive vamos promover o diálogo interreligioso, a informação, sobretudo para combatermos as intolerâncias religiosas, os fundamentalismos religiosos. E para isso nós precisamos lançar luz sobre o fenômeno religioso, sobre a vivência religiosa, sobre as práticas e verdades da religião de forma racional e metódica. Pois é sob o horizonte, o norte da racionalidade que nós vamos investigar o fenômeno religioso, buscar compreender, interpretar, explicar de forma filosófica. Dito isso, nós finalizamos colocando os problemas centrais que se destacam na filosofia da religião. Dentre eles, ou dentre tantos, eu elenquei aqui alguns só para ficar ilustrado parte dos problemas, parte dos debates, das reflexões, das preocupações da filosofia da religião, da investigação filosófica. A natureza do fenômeno religioso e seu estatuto epistemológico, a questão da existência ou não de uma realidade transcendente, Deus absoluto, sagrado. Aqui não é para dizer se Deus existe ou não, se ele é real ou não. Eu, por exemplo, discuto o discurso do Nietzsche, a metáfora nietzschiana da morte de Deus. Deus é meu objeto de estudo, mas não necessariamente para discutir ou chegar a uma conclusão concluindo que ele existe ou não, que é real ou não. Longe de mim. O que eu quero investigar é como a humanidade lida com esse conceito metafísico, ou digamos com esse ser metafísico, com esse fundamento último que dotou de significado, de sentido, toda a vida, toda a realidade, todo o cotidiano dos indivíduos durante a pré-modernidade no Ocidente, no mundo ocidental. O mundo ocidental foi sustentado por um modelo teológico, por Deus. Podia explicar mais, mas já dá para adiantar porque esse é um problema filosófico. O problema do mal e do sofrimento em contextos religiosos, as relações entre fé e razão, religião e ciência. Para alguns são coisas que não se casam, é com água e óleo,
e não é bem assim, já expliquei. A análise crítica da linguagem dos símbolos religiosos e as implicações éticas e políticas das tradições religiosas. Lembrem, a religião está diretamente ligada à nossa ou às nossas, formações, articulações, construções políticas. A religião sempre serviu, a religião oficial, durante toda a história, como ferramenta, como sustentáculo, sustentação, fundamentação do poder político, de quem estava no poder político. Seja os reis na Idade Moderna, falando mais do ponto de vista didático historicamente, com os estados absolutistas, quem assegurava o poder do rei? A religião, o próprio Deus. No mundo da Idade Média, a igreja era a maior representação de poder do mundo medieval, a própria representante de Deus. Vá para o mundo antigo, só pega os egípcios aqui, por exemplo. O faraó era o próprio Deus. E agora, hoje em dia? Aí leia Max Weber e vai compreender como está ligado o poder da burguesia, sobretudo com as reformas protestantes, as revoluções burguesas, enfim, o capitalismo e a religião. Beleza? Então, a política também é definida ou impactada pela religião. A religião, diria para você nesse momento de passagem de slide, é impactante em todas as áreas da vida humana, ao ponto de, assim como outros teóricos, como por exemplo Eduardo Cruz e tantos outros, nós fazermos defesa de que somos também homos religiosos. Nós somos também de natureza religiosa. Nós somos modelados naturalmente ou fomos evolutivamente com esse dispositivo psíquico de acreditar, de necessitar da crença, de acreditar em algo. Acreditar, então, é parte da natureza humana. Tem um livrinho chamado Persistência dos Deuses, muito bom, faz um debate com Charles Darwin, com o próprio Freud, com Marx e Nietzsche, muito rapidamente, discutindo por que a religião persiste. E tem um vídeo meu aqui só discutindo isso, acho que pode lhe ajudar muito a compreender como a religião impacta em nossas vidas e por que ela persiste ainda hoje, mesmo a despeito de todos os que previram o seu fim, de todos aqueles que disseram que ela ia acabar, como os mestres da suspeita, Nietzsche, Marx, Freud, e até agora estão enganados. Eu, por exemplo, peguei o maior nome da psicanálise depois do Freud, Jean-Jacques Lacan, e acabei de publicar O Triunfo da Religião sob a Psicanálise. O Lacan diz que a religião vai persistir, enquanto a psicanálise não necessariamente. Leiam lá esse texto, vocês encontram fácil na internet. Chegou até aqui, não vai agora sair sem conferir que cada filósofo teorizou, problematizou, refletiu, defendeu, criticou acerca da religião. Agora nós partiremos para os filósofos, desde a Grécia com Platão, Aristóteles, passando pela Idade Média com Agostinho, Tomás de Aquino, até os dias atuais, passando ali pela modernidade com Descartes, com Hümer, com Kant, e chegando na contemporaneidade, aí está repleto de teorias que são fantásticas e fabulosas. Umas você vai ter acordo, assim como eu, outras não tanto, mas te adianto, são muito interessantes, faz a gente viajar no conceito, na problematização, na discussão da religião e, portanto, também acerca de Deus, de fé, do que é o sagrado. Te convido a assistir a parte 2, onde eu vou passear agora por cada um dos filósofos e de suas teorias. Ficou até comigo agora, não vai sair sem pegar a parte 2. Então assiste a parte 2, o link está aqui embaixo, mas ei, se inscreve logo, dá o like, você não deu o like já ia sair. Se puder, comenta aqui e não deixa de compartilhar esse vídeo e ativar o sininho das notificações. Beleza? Até o próximo, vamos lá ver todos os filósofos e o que eles discutiram, refletiram, filosofaram sobre religião.